Queridos Wine Lovers, bem-vindos. Terceira temporada agora já com o convidado. Comigo, eu sou o Daniel Branco, peço desculpa. Comigo sempre, Pedro Neves. Olá pessoal, bem-vindos oficialmente agora à terceira temporada, não é mesmo? Claro, vamos a isso. E o Diogo Frada, caríssimo. Sempre aqui presente para mais uma temporada, não é verdade? Sim. Vamos então... o famosinho do TikTok É agora. Agora é o TikToker aí oficial do TikTok do momento. do Meia Rolha. TikTok do momento. Connosco temos já uma ilustre convidada, a Emília Freire. E só Exato. podia ser a Emília a nossa primeira convidada. Já vamos perceber o porquê. Claro que sim. Ok. verdade. Bom dia. É responsável pela comunicação do Grupo Vinalda, o grupo mais antigo de distribuição. 75 anos de 75 idade. anos. É. É um número... Já fiz Mágico. 76. 76, olha. Já fez, Já pronto. fez o 76º então. Sim. É um número já bastante respeituoso. Claro que sim, claro que sim. Ok. Mas se calhar primeiro vamos então começar com o vinho e depois vamos aqui desbravar o porquê de Exatamente. tudo isto que eu estou a dizer, não é? Claro, e por que tantas garrafas aqui em cima da mesa, não é? Exatamente. Então, vamos começar aqui com o espumante, não é? Exato, a Que Emília, a se Emília puder trouxe. falar, então o que Sim. ela trouxe aqui para nós, como né, toda a gente já sabe, é A praxe. aquele desafio que nós fazemos ao convidado, que é trazer um vinho. E isso para é aqui, uma para- coisa que nunca vai mudar aqui. Não, Nunca. nunca. Portanto, já sabem. Eric, consegues fazer um close aqui ao espumante para as pessoas verem em casa aqui esta máquina que aqui trazemos aqui para as pessoas? É uma máquina mesmo. Enquanto isso, se a Emília quiser falar do espumante, Do espumante. Portanto, este espumante da Casa de Santar, da Vinha dos Amores, é um blend noir, portanto é feito com Touriga Nacional, feito pelo enólogo Osvaldo Amado. Grande Osvaldo. Grande Osvaldo, exato. É um espumante que, apesar de estar no mercado não há muito tempo, ele é de 2016 e apesar de estar no mercado não há muito tempo já recebeu vários prémios, sendo que talvez pronto, o mais icónico foi o melhor espumante do concurso de vinhos de Portugal deste ano, de 2023. É um espumante que eu gosto muito. E por isso é que trouxeste, não é? Claro. Nós temos, obviamente, vários espumantes na Vinalda, não só da Sim. Casa de Santar, mas de outras marcas. E gosto de todos, mas pronto, há sempre uns que por isto ou por aquilo que estamos mais. Gosto Claro, muito claro. deste espumante, acho que é um espumante muito gastronómico, embora o espumante se beba em qualquer altura, seja com comida, sem comida, no início da refeição, no fim, Até no à pequeno beira da almoço. piscina. Sim, Pois sim. é, agora estamos no pequeno almoço. até no pequeno Vai ter um almoço. pequeno almoço, exatamente. E acho que é um espumante cuja relação qualidade-preço é fantástica. Estamos a falar de que valores Isto é à para... volta de 25, não chega a 25, 24,99, Ok, digamos ok. assim. Não é? Boa, boa. Nós aqui vamos fazer aqui uma pequena demonstração porque houve um seguidor nosso que pediu para explicar como é que se deve abrir uma garrafa de espumante de uma forma formal. Ou seja, num restaurante, como é que nós abriríamos a garrafa. Yeah. Vai ter que vestir o fato, o Diogo. Já vou lá buscar. Então, basicamente, primeiro temos que apresentar o vinho ao cliente, como é óbvio. Eu digo sempre aos meus colegas que, apesar de todas as garrafas de espumante terem aqui digamos, uma abertura fácil, eu gosto sempre Sim. de passar a Eu também lâmina faço isso. por baixo do muselé, porque para fazer um corte limpo, ou seja, eu a seguir vou arrancar aqui E também aquela mise-en-scène, não é? Do sommelier Sim. e aquela coisa toda. Eu, por acaso, eu também faço sempre isso. Eu Sempre, também faço. sempre. E portanto, como podem ver, agora eu vou tirar aqui a parte que cobre o muselé e, como veem, dá um corte limpo na rolha, aqui Na cápsula. na cápsula. Depois rodamos então o muselé, sempre a pressionar a parte superior da garrafa. Sim, que é para Inclinamos a garrafa a 45 graus e rodamos a base da garrafa. Até Nesse caso, é a garrafa que que roda, roda, não exatamente. é a rolha. Exatamente. É o único vinho que rodamos a garrafa e não a rolha. Depois inclinamos ligeiramente a rolha para ela ir libertando alguma pressão, está delícia. sem fazer muito barulho. Exatamente. Porque quando se faz barulho É para matar um o pato. E nós aqui vamos fazer uma experiência que ao longo dos episódios temos vindo a falar, que é o quê? Exato. Que é experimentar um espumante em flute Uhum. e em copo de vinho. Nós em off, quando começámos a falar com a Emília por causa do espumante, eu disse logo, mas este espumante não é para beber em flute. E Emília, porquê que a Emília acha que isto não é um espumante para beber em flute?
É um espumante já com alguma complexidade, com alguma idade, portanto, ou seja, ele é de 2016, como eu disse, é um espumante que precisa também de respirar um bocadinho. Está na garrafa há algum tempo, eu não sei se ele tem aí data de Degorgement. Muitos dos espumantes hoje já têm. Sim. Ou seja, que é a data em que foi... Por acaso não. Pois, Não tem? em que foi colocada a rolha definitiva, não é? Só um detalhe, faltou aqui o copo do Eric. Ah, Pois. pois. Era isso. Faltou aqui o copo do Eric. Traz cá. É claro que a flute E, tem... e mais um detalhe, faltou também o outro copo do nosso set por vinho tinto. Aí, essa mesmo. Não. Estivemos Foi a falar. Não, É, falámos com a Emília. Ok, Falámos com... Não, ok. não estás a par. Sei. Estavas distraído, Estava não é? distraído. Dissemos que era preferível Neste copo. ficar neste, Ok, não é? tá Então bem. vamos aqui. Está bem, chefe? Tá vamos bom, aqui de nada. experimentar. Sim, de facto, eu acho que Vamos não lá é um agora. espumante para flute. Então, cadê a garrafa? Vou ali servir o Eric. Ele não tem copo. Eric, tira aí da caixa. Tira aí da Tira aí, caixa. Não, esse está esse sujo. tá sujo. Tem muito copo, pega aí que... O Eric, não o, tem Eric, nada a ver. o Eric, a gente vai fazer um certificado pro Eric de sommelier. É uma diferença, não é? É. Ah, Passei só... Enxuga. Whatever. só pra- Claro, enxuga. Tem aqui um paninho, mano. Claro, Estás a brincar. então, tu és um profissional. Aqui. Qual é a principal diferença que notas? Daniel? só agora é que estou a provar. É Mas, assim, eu no flute no nariz não consigo apanhar nada. Sim, Mas exato. depois vamos aqui para o copo. Yeah. Já vamos buscar fruta cítrica. Já vamos buscar algumas notas de pastelaria. No aroma é zero praticamente logo. Aqui. No Aqui flute. não é? Exato. Exato. Aqui já consegui buscar algumas coisas. Aqui até consegue-se, no flute se consegue apanhar aqui uma nota de pastelaria, um brioche, uma coisa Sim, assim. mas é uma coisa mais muito. leve. Muito mais Leve. Yeah. Eu, como estava a dizer ainda há bocado, eu acho que o flute tem muito a ver com a questão do cordão e desta imagem de Sim. ter aqui o cordão da mousse. Sim. Que fica mais bonito, é mais elegante. Eu, não é? eu, E acho que é o tchim-tchim daquela da celebração. Olha, Está muito falar ligado a nisso, isso. Falar nisso? Ah, pois é! Falar nisso. Não, mas vamos em qual copo? Com flute? Com flute. Sempre Pois é. ter tchim-tchim. Exatamente. Obrigado, Obrigado, Emília. Emília. Obrigado à Vinalda. Afinal, sim. É, Já vamos falar melhor sabe, sobre isso. Sabe que eu acho que a questão de se beber um vinho espumante na flute é uma questão instagramável. Hoje Sim, em dia é tudo redes sociais. E é muito mais bonito, porque não é que seja mais bonito, imagina, para quem quer mostrar o que está a beber, você bebendo alguma coisa aqui, a pessoa que vai ver a foto Associa já logo. associa logo Yeah, a yeah. champanhe, não é? Então, basicamente é isso. Eu costumo dizer que flute é para espumante ruim. O flute não te permite você explorar Sim. a bebida Para quem espumante. quer Não- efetivamente degustar Exato. o produto em Exato. si, Imagina, num flute não é o mais Mas, indicado. olha, eu não- as notas que se apanha. E- Este é um espumante maravilhoso. As notas É, que se apanha. brutal. Imagina, se eu fosse bebê-lo aqui, não ias. Yeah. não ia desfrutar dele Exato. na sua plenitude. Então, ou seja, aqui nós temos tudo Aqui e mais alguma consegues ir coisa. buscar. Aqui Eu, consegues. eu só não concordo contigo por um motivo. Porque se nós estivermos a falar de um espumante que não fez tempo em garrafa, ou seja, um espumante que o objetivo Mais seja jovem. mais jovem, mineral, fresco, aí tu consegues desfrutar dele num flute. Agora, um espumante que teve uma carrada de anos em garrafa, que queres apanhar aqui notas de evolução, não faz sentido, não é? Pois. Mas, Por isso que, para mim, o espumante assim, dessa forma, que onde tipo, é ligeiro e coisas assim, não sim, é um espumante de beira de piscina e Sim. pronto. Agora, claro que o espumante como este, como estamos a beber, tem que se beber num copo sim. branco. Pá, nota-se logo a diferença. E mesmo Aqui na boca. nota-se logo já as notas de contorrado. Sim. Exato, Um bocadinho de queijo, talvez também. Uma nota de queijo. Sim, Eu sim. noto os frutos também um Frutos bocadinho. secos. E também nota-se essencial já uma fruta madura. Madura. Sim. Aquela fruta branca madura, tipo uma alperce já mais maduro. Em termos de bolha. Uma bolha super Bolha fina, brutal. cremoso. na boca. Cremoso, pá, cremoso. Depois no final da boca uma Fina. acidez brutal. É, olha. Seco, mesmo. estás a ver? Pá, não, Isto para queijos é excelente. Sim. Epá, Nossa, tá boazinha. Exato. Será? Emília. Sim. fazer já o teste. Experimentar, vou testar o que o Pedro Força. está a dizer. Exatamente. Eu acho até que o queijo da ilha ali fica melhor. Eu vou experimentar essa tua teoria. Eu acho que sim.
Não é? Vou agora também. Não se esqueçam, a Olena nos ensinou como provar espumante com queijo. Era o que eu estava a pensar agora. Uhum. Fica muito bem. Yeah. Parece que suaviza a parte salina do queijo e a boca fica cremosa. Exatamente. E parece dar mais volume ainda à boca, os dois juntos. Yeah. Muito mais volume. É orgásmico, não é? Muito bom. Olha, abrimos em grande. Abrimos em grande aqui o episódio. O espumante, já falei isso milhões de vezes. Sim, já estás a aparecer o Diogo a repetir as coisas. A dizer que foi para onde? Para Bordeaux. Como é que tu ainda não sabes? É verdade. Bordeaux, Borgonha, eu estive em Beaujolais. Estive em Beaujolais. Foi, não foi? É verdade. Ok. Não, mas é uma coisa. A bebida espumante para mim não tem, mano. É a melhor coisa que tem. Sem dúvida. Já compartilhei 1000 vezes o depois, olha, meu sonho que é encher uma piscina com isso e me jogar lá para dentro. Sim, também já sabemos. E depois é assim. Para mim, desculpa, Não, interrompi, Diogo. Para mim é a bebida que tu podes beber do princípio ao fim. Exato. Qualquer coisa. refeição. Qualquer refeição. Acho que as pessoas. Confesso que eu despertei para os espumantes já um bocadinho mais tarde também. Porque tradicionalmente em casa, eu sou filha de casa de classe média normalíssima, o espumante era para o bolo. Pois. Nos aniversários e estamos a falar de E carregado de açúcar. Estamos a falar de espumantes quanto muito meio secos, não é? Ou doces, que era o que as pessoas bebiam, porque as pessoas não tinham o conhecimento que hoje já começa, felizmente, a ser um bocadinho mais generalizado a nível dos vinhos, não só dos espumantes. Mesmo assim, digo-vos que a maioria das pessoas não aprecia o espumante bruto. Não está preparada. O palato de espumante para a maioria das pessoas é o tal meio seco. Quanto muito o meio seco. Meio seco. Vá lá seca ainda às vezes. Não, eu por acaso, quando nós trabalhámos na Taberna Fina, fazia-me confusão porque tinha imensos clientes que. Lembras-te, eu nunca mais me esqueço, era um casal, assim, nos seus 50 anos, e tinham levado a mãe, com 70 e poucos, 80 anos talvez, e o filho pergunta-me: não tem assim um espumante assim, docinho aqui para a minha mãe? E por acaso nós não tínhamos, só tínhamos brutos e brutos natura. E a mim fazia-me confusão como é que as pessoas gostavam de beber coisas tão doces, mas depois comecei a perceber o porquê. É uma questão cultural. Sim. Não há muito. Mas eu ia dizer que o espumante é uma coisa engraçada. É que o espumante é dos poucos vinhos que ninguém bebe espumante triste. Vocês já repararam? Uma pessoa pode beber uma garrafa de tinto ou de branco e está assim um dia assim um bocado mal disposto, mas pronto, é aquele hábito. Mas ninguém abre uma garrafa de espumante porque está triste. Porque está muito ligado ao momento de celebração, mas eu acho que cada vez menos. Exato, era o que eu ia dizer agora. Acho que nós temos que desvincular a celebração da celebração. Porque é que o espumante não pode ser um vinho, esse vinho que o Pedro, mas o espumante o Diogo está a dizer? Eu acho que o espumante não pode ser um vinho melancólico. Tu nunca vais jantar sozinho e pedes uma garrafa de espumante para beber sozinho. Tu vais beber uma garrafa de espumante e vais jantar com a tua mulher. Mas é isso que eu acho que tem que ser quebrado. Sim, ou seja, eu posso beber agora, não interessa ao meu mood. Exato. Tanto posso beber agora um tinto, como posso beber a seguir um espumante. Não interessa como eu estou, se estou contente, se estou triste. Porque é isso, porque é que não posso degustar um espumante ou um champanhe precisamente nas mesmas alturas que bebo um tinto ou um branco? Eu uma vez fui a um restaurante e pedi para a pessoa que estava me atender uma indicação de um vinho espumante para a refeição. E a pessoa pensou que era para eu. Falou assim: sim, para iniciar, claro, posso lhe servir um copo. Eu falei: não, quero espumante para a refeição toda. Sim. Exato. Claro. E a pessoa, aquilo foi um espanto para a pessoa que estava me atendendo. Mas o senhor quer comer o prato principal com espumante? Eu: sim, quero. Claro. E no outro dia fui jantar, olha, um restaurante ótimo, 150 gramas no nome do restaurante, em Vila Franca de Xira. Projeto engraçado. Malta nova a cozinhar e eu fiz a refeição toda com espumante, porque queria mesmo beber um espumante e portanto já faço isso. Acho que não, pronto, lá está, o espumante acho que não é só aquela bebida para beber
antes de começar a jantar. Claro. Acho que há espumantes Ou gastronómicos. nem antes, nem com a sobremesa. Nem com a só, sobremesa não é? só. Exato. Acho que o espumante consegue acompanhar um jantar inteiro e Acompanha é agradável. É uma bebida agradável. O problema é que só tem 75 centilitros. A maior parte das garrafas. Porque para um jantar é pouco. Mas pronto. Esse é um problema Exato. de algumas garrafas. Claro. E eu comecei a perceber que o espumante era um vinho que dava perfeitamente para acompanhar qualquer refeição, inclusive e muito até carne, não é? Carne gorda, por exemplo. Não é por acaso A que acidez. na bairrada Se bebe com leitão. leitão se bebe espumante. Exato. Há uma razão, ajuda a cortar a É gordura. a gordura da carne. Exatamente. Exatamente como eu a primeira vez que bebi espumante foi em trabalho, foi na zona dos Alvarinhos, e foi um espumante alvarinho com cordeiro à moda de Monção, de lá, e eu achei que isso é espumante. Pá, Pois. ok, mas fiquei deliciada, disse, isto é uma combinação Ótimo. no céu, porque ajuda imenso a cortar a gordura. Exatamente. É, E parece que é tão até bom fi- quando somos surpreendidos assim, quando quebra-se um paradigma Sim, e você é sim, sim. surpreendido positivamente por aquilo, não é? Não, e até acho que até facilita a refeição, porque, por exemplo, o leitão ou mesmo o borrego são carnes pesadas. Uma pessoa come um bocado de leitão com aquele molho de pimenta e fica cheio. E o espumante parece que alivia um bocado todo aquele peso daquela comida. São as E- bolhinhas. e são as bolhinhas, exatamente, bolhinhas. ajuda a digestão. É como a São Pellegrino. Exatamente. Exato, é verdade. É verdade. É como a São Pellegrino. Pois é, pá. Ajuda muito. Eu por acaso adoro água com gás. E Adoras? eu- Não, Aliás, tínhamos reparado. eu em casa só bebo água com gás. Ah, é? Não bebo água lisa. É bom A tua saber. torneira quando abre É com gás, é com gás. é Pois com é, gás. foi lá na EPAL reclamar. Eu achava muito estranho, por exemplo, os alemães só bebem água com gás, praticamente. Sim, alemães e os italianos suíços, também. Eu- etc. Suíços. E os franceses também. É, eu achava aquilo muito estranho. Tipo, só água com gás e tal. Pá, quando conheci a São Pellegrino, disse: ok, já percebi. Já percebi o porquê. Atenção, eu sou muito pelos produtos nacionais, Sim. mas confesso Não, a água que esta é muito boa. especial. É muito Pronto, especial. esta é muito especial. Temos que defender o nosso, né? Exato. Primeiro que tudo. Mas Mas se há depois também coisa- temos de defender o que é bom. Exato. Exatamente, Sim, exatamente. Não, nós na restauração, a São Pellegrino e a Aquapanha É, são é garrafas, uma- são vinhos, sim. são águas de referência. Claro. E agora vamos estar aqui no Meia Rolha Cast. Pois não é, pá, e se calhar agora aproveitamos a deixa para revelar Claro. o porquê que eu disse no início que a Emília só podia ser a primeira convidada Claro, da claro que sim. terceira temporada, né? Não sei, Pedro, queres. Pode dar aí. Não, és Posso? tu. Não. Sou eu? És tu, Sou eu? não, És não, tu. és tu. Não, és tu. És o apresentador oficial da terceira temporada. Ok, então vá. Fico com essa responsabilidade. Tenho só aquela dúvida do patrocinador ou do. Epá, Isso vou aqui combater é uma isso. parceria. Aqui é uma Parceria? parceria. É uma Ok. parceria. Muito exato. bem. Então vamos revelar aqui no primeiro episódio, aqui com a Emília, só podia ser, claro, Exato. que neste momento estamos com uma parceria com o Grupo Vinalda, Exatamente. com muito gosto e prazer. Exato. Então vamos aqui mostrar uma panóplia. Boa, Érico, obrigado. Está aí o Instagram da Vinalda na nossa tela. Exatamente. Exatamente. Então é uma parceria que nos vai acompanhar durante a terceira temporada inteira, Exato. com produtos do grupo Vinalda, já tem 76 anos, Sim. vinho e não só, atenção. É uma distribuidora que distribui bastantes produtos, água, Espirituosas. Exato. Aliás, espirituosas. Aqui na mesa, não é? Temos aqui uns exemplares, que é o Charles, já temos. o gin e, aliás, aqui o licor de poejo, que é uma Licor de novidade, poejo, não é? Eu, por acaso, não... O poejo, para quem é Não, alentejano... já existe há muito Sim, tempo. sim, para mas, quem por é exemplo, para alentejano- nós aqui é uma Sim, novidade. é engraçado que para quem é alentejano falar em poejo é como Exato. falar em hortelã Pois, ou coentros ou exatamente. salsa. Para as pessoas fora do Alentejo, o poejo é tipo uma coisa nunca antes vista. Pois, Tipo, por exemplo, no Alentejo é muito hábito os restaurantes, quando tu terminas a refeição, oferecerem-te um licor de poejo. Exato. E aqui no Alentejo, em Lisboa, fala-se de licor de poejo, ninguém sabe o que é sequer. Exato, que é por isso que para mim é uma novidade, porque eu até então não tinha Se conhecimento. bem que Já eu, sabia que existia, mas não sabia que a Charles tinha. eu nunca chegaria a licor de poejo, porque o licor de poejo normalmente é amarelo. E aqui é Ah, é? verde. Exato. Exatamente. não Não, sei. não sei porquê, não sei se há algum corante que colocavam nos licores de poejo sim. mais antigos ou os tradicionais, porque nem faz muito sentido, porque o poejo é É verde. verde. É verde. Então acredito que este seja muito mais artesanal, até porque Talvez podemos a ver forma- aqui uma exato. bolazinha
Devem ser os Talvez Sim, a tem, forma- mesmo, tem mesmo depósitos. depósitos Pois. Talvez a pois. forma de destilação ou assim deixava a cor diferente. Ou alguma Não, coisa eu nesse acredito que sentido. porque era um amarelo vibrante. Eu acredito que era mesmo, como por exemplo o pisangambon é verde e Exato. a licor de banana e a Yeah. banana não é verde. Acredito que É verde antes de ficar amarela. Mas atenção que o Pisangambon é licor de banana verde. Exato. Ok, pois. mas não é, mas leva corante, de certeza ou não? Pá, deve Confesso que levar. não sei. Deve Somos levar. nós que distribuímos, mas confesso que essa parte não sei. Mas eu penso que não. Não? Pois. Eu Penso acho que é não um sei como verde que tão eles- É um vibrante. verde muito vibrante, é verdade. Não sei, Pois, não sei. eu- Se calhar tem, se calhar Pois. tem. Mas este, de facto, nós podemos ver que é mesmo um verde natural Sim, vê-se perfeitamente. e pronto, e estamos aqui também. Vamos. Sim, agora vamos E é desbravar, não é? Temos tempo. Terceira temporada inteira com o Grupo Vinalda, não é? Vamos ter, além do vinho, temos aqui as águas que já falámos. Aquapana e São Pellegrino e destilados. E E aqui, licor também. esse rum que é da madeira, não é? Português, rumo português. Exato, que é uma coisa que a gente tem que... Um dia a gente vai ter que se Sim. embriagar com isso aqui na mesa. Rum agrícola. Rum agrícola, não sei se vocês sabem Exato. a diferença. Eu Por sei acaso- que o rum hoje não é o tema do programa, mas vou só dar assim Um lamirezinho. Sim, sim, lamiré. A maioria dos rums que existem no mundo, das Caraíbas, etc., são rums de melaço, que é um subproduto da produção cana. do açúcar, Do açúcar. não é? Da cana. Aqui na Madeira, no rum agrícola, não só na Madeira, mas é Madeira e é parte francesa das Caraíbas, basicamente, que tem rum agrícola, é destilado diretamente da cana-de-açúcar. Ok. É a diferença em termos de produção. Não e por usa o isso é bagaço, que o então. sabor. Exato. Não usa o melaço. Sim, Melaço. o melaço, exato. E é um rum que em geral é mais fresco e mais vegetal, precisamente por isso, por ser destilado diretamente da cana-de-açúcar. Vamos ter que, um dia destes, vamos ter que provar. Claro, não tenha dúvida. Rum ainda, rum é uma bebida que eu adoro. Sim, eu também gosto muito. Gosto muito. Então é um E- produto diferenciado. É um produto diferenciado e a Madeira tem estado a apostar muito, o IFBAM, lá o Instituto, tem estado a apostar muito na divulgação do rum agrícola da Madeira. Há 5 ou 6 produtores, agora não sei de certeza. O William Hinton é um dos mais antigos, depois o engenho, que é como se chama, digamos, a fábrica, teve fechado durante uns tempos, depois reabriu um dos herdeiros, reabriu depois em 2006, mas há alguns engenhos interessantes e é uma cultura que tem vindo a crescer também um bocadinho na Madeira, Na Madeira. a par do vinho Madeira, não é? Sim. Que é um dos meus favoritos. Sim. E muito pouco a conhecido, par- ainda menos do que Sim. o Porto. A par acho eu. do, a par do Carcavelos. Tem lá, a Diana faz um excelente trabalho com o Ilha, não é? Sim, sim. Mas Mas, o é Ilha- madeira. mas Mas está a isso é falar de vinho madeira. Sim, Tranquilo. não, mas eu digo diferente Sim, sim, sim. porque quem fala em Ilha da Madeira só pensa logo no fortificado. E tem lá Mas, trabalhos. mas eu por acaso há coisas que me faz confusão, que é há clientes que eu apresento o vinho da Madeira para acompanhar a sobremesa, porque os estrangeiros chegam cá, é Porto. Pá, eu gosto muito do vinho do Porto, mas há muito para lá do vinho do Porto. Por acaso isso eu aprendi com o Diogo. Eu sempre dou coisas diferentes por causa dessa teoria e eu E 100% e um cliente ontem disse-me assim: a Madeira, mas Madeira é Espanha. E eu, não, Espanha? Não. E então, eu quase que me exaltei. Não quando ele disseste, disse que saia, Madeira era por favor. Espanha. podia falar assim, não, Saia. podia falar sim, às vezes ela se desloca, vai para Espanha, outras vezes ela retorna, é que tem motor, tem hélices embaixo, e sim, a ilha ela pode ser de qualquer um a qualquer momento. Eu fiquei mesmo ofendido. Claro. Dizer que a Madeira é Espanha, eu assim, eu só tenho Tenerife, que E supostamente o senhor era de onde? era dos Estados Unidos. Pois. Pois. Porque eles acham que, pronto, que Portugal e Geografia- Espanha é o geografia- mesmo país. É a mais mesma complicado. coisa. Se fosse a Europa eu ficava mesmo chocada, Pois, não é? pois, Mas pois. pronto, os Geografia- Estados Unidos não choca tanto. A mim Sim. também não, geografia não é muito forte deles. Sim, de todo. Yeah. A não ser o Mas- Pentágono, que sabe muita coisa geográfica, mas pronto, tirando Foi. eles. Enfim. A Emília começou a sua formação como jornalista. Comecei e continuei durante 30 anos. E foi aí que descobriu o mundo do vinho? Ou... O mundo do vinho foi descoberto no jornalismo, sim. Ou seja, eu comecei por jornalismo, digamos... aliás, eu ia dizer geral, mas não, eu comecei logo a fazer internacional. Pronto, digamos, estive numa área específica no Diário Económico. Depois tive uma passagem pela rádio. Durante 2 anos na TSF. Fui eu que criei lá a área de economia na TSF, que não existia. Depois voltei ao Diário Económico por
por convite do Nicolau Santos, quando ele criou um diário económico um bocadinho diferente, que era o nosso Financial Times, mesmo em termos de formato e de cor e tudo na altura. E continuei na área de internacional, foi a área onde tive mais tempo lá. Depois saí e desde 2003 que fui freelancer. E como freelancer comecei a especializar-me, digamos, na área. Só trabalhava para revistas profissionais, para revistas de trade, como nós chamamos, e escrevia sobre agricultura, sendo que os vinhos tinham uma importância grande. Pesada, não é? pois. E agroalimentar, onde os vinhos também têm uma área importante, né? E escrevia para um grupo, portanto, o IFE, tinha a revista Vida Rural, tinha a revista Enovitis, que já não tem hoje. Foi um grande desafio para mim. Eu sendo licenciada em Comunicação Social, eu não percebi nada de vinhos. E eu poucos vinhos bebia na altura, pouco. Meu pai bebia à refeição, era aquela coisa normal. Depois fui-me interessando mais. E porque é que eu digo que a Enovitis foi um desafio? Porque era uma revista técnica de viticultura e enologia. Ou seja, todas as pessoas que liam a revista percebiam muito mais de vinhos do que eu. Ou seja, E o meu receio qualquer era gafe, qualquer problema, eu não posso dizer as neiras. Portanto, pois. pesquisei muito, Sim. falava muito com as pessoas, com os enólogos, com tudo isso, para me ajudar a fazer bons artigos que lhes interessassem e que tivessem corretos. Então, basicamente, o teu início como jornalista, né, nesse caso com os vinhos, caiu no teu colo, não foi algo que você foi... Caiu no meu colo. Exato. Caiu no meu colo. Eu tive durante uns tempos numa revista do Alentejo, na Sim. revista da Fundação Alentejo Terra Mãe, que foi um projeto que eu gostei imenso e pronto, tive muita pena de não ter continuado. Aliás, eu cheguei-me a mudar, viver no Alentejo. Viveu onde, exatamente? Cá não me lembro, é ao pé de Viana do Alentejo, Alvite. Em Alvite. Que é uma terra alentejana um bocadinho estranha, mas pronto, é outra história. O jogo de lá, Não, eu conheço muito Alvite, porque Alvite é perto de Évora. E Sim, conheço Viana do Alentejo, conheço Alvite. Mas Alvite é uma vila um bocadinho Sim, estranha, sim, porque sim. tu tens aquela ideia de que entras no Alentejo Não. ou no Norte, entras num café e dizes bom dia e as pessoas respondem todas, não é? Em Alvite, não. Eu não sei porquê, nunca cheguei a perceber. Eu acho que eles são lá de Curitiba, lá da minha terra no Brasil. Lá Não, ninguém fala com o ninguém. povo alentejano é um povo um bocado estranho, assim... Mas isso não acontece nos outros sítios. Porque o povo alentejano é um povo que não... Enquanto que o Norte, eu senti isto desde muito novo porque eu tinha família no Norte. E eu, quando chegava ao Norte, toda a gente abria a porta de casa sem conhecer, entravam, metiam logo o queijo em cima da mesa, o presunto, o pão... Sério? As pessoas, tipo, aliás, nas aldeias no Norte, as casas ainda têm... Agora não sei, quando eu era pequeno, eu lembro-me disso, que era as casas tinham as portas abertas, ninguém fechava portas. Sim. E os vizinhos entravam da casa uns dos outros como se fosse... era uma coisa normal, deles. era a casa deles. olha. E as pessoas... Porque no Norte... Pronto, Portugal teve uma história e é um país pobre, e então, mas no Norte havia muito mais entreajuda entre as pessoas. As pessoas ajudavam-se, davam os ovos, uns davam as ovos, as batatas, os legumes. No Alentejo sempre senti que as pessoas eram muito mais egoístas e muito mais, parece que tinham medo de Mais fechadas, mais talvez. fechadas, tanto que se tu reparares as casas no Alentejo têm sempre os stores para baixo, portas fechadas, e Tem a ver com o calor, não é? também, mas as próprias pessoas também são muito fechadas. Eu nunca mesmo... até havia aquela piada que é quando tu ias à casa do alentejano, ele metia um cadeado no frigorífico e escondia a comida nas gavetas. Porque o alentejano é assim. Epá, não sei explicar porquê, se existe um motivo histórico por causa disso. Bom, mas... tu pode falar com propriedade porque é Eu acho que alentejano. existe Pois um motivo histórico, é assim, a maioria das pessoas do Norte tem um bocadinho de terra, sempre, no quintal, toda a gente. Porque antigamente no Alentejo eram latifundiários e No Alentejo as pessoas não tinham Nada. nada. Literalmente, e portanto porque não é por acaso que as comidas principais são as sordas. E, Pois. e era a muitas banha delas de porco. não tinham carne, não tinham nada. Era a banha Portanto, de as pessoas porco. eram mesmo muito pobres. Estamos a falar de coisas do tempo da ditadura, não é? Trabalhavam no campo, nas terras das grandes herdades, não é? E às vezes até viviam mesmo na própria herdade, com aquelas casas próprias para os trabalhadores, pequeninas, etc. Não é? Eu penso que virá daí, porque a sensação que eu tive ao estar a trabalhar na revista da Fundação Alentejo Terra Mãe, eu corri o Alentejo todo, eu fui sempre bem recebida em todo o lado. Aquilo que eu estou a dizer que eu senti em Alvite, eu confesso que eu não senti noutros sítios. Eu entro num café no Alentejo e digo bom dia, as pessoas dizem bom dia. Percebes? Ali não. E eu não percebi porquê.
Atenção, não tenho nada contra o Alvito, acho que é uma terra muito bonita e tudo isso. Estranho. Ninguém me tratou mal, mas Mas- também não me trataram bem. Pois, também não foi bem recebida. Pois, eu acho, é um bocado estranho. O Alentejo é muito bonito e as pessoas também têm sempre histórias para contar, mas acho que sinto que elas são pessoas mais fechadas. O Alentejano é muito desconfiado, eu acho. São questões culturais. São questões culturais, não tem problema nenhum. Eu gosto do Alentejo, adoro o Alentejo, vivi lá durante 23 anos e de facto a única coisa que é chata é mesmo o calor de cão que faz no verão. Mas tirando isso, é uma terra linda. Mas é quente. É Eu lembro que em 2018 eu fui tratar de de uns assuntos Não, mas de tu documentos tiveste lá. um problema, que foi, ele foi naquele, a CP, como é ótima, ele foi num comboio em que eles, naquele momento, tinham o ar-condicionado avariado. Exato. Não, mas não só isso. A cidade em si, eu saí tive de ficar num hotel porque tive de resolver o problema em 2 dias. Yeah. Eu saí eu vi assim da janela do meu quarto, eu via a piscina do hotel, eu falei, bom, vou aproveitar que tá quente e tem lá vai 3, 4 horas de intervalo mais ou menos para eu até eu ir a outro sítio tratar das coisas. Vou na piscina. E eu fui, e quando eu entrei na piscina, eu saltei assim com aquela vontade, tipo, vou me refrescar. Quando eu saltei, parecia que eu tava saltado dentro de um tacho com água a ferver. Depois na rua era inacreditável. Eu acho que foi. Lembra que eu te disse até que saiu uma notícia que foi a semana mais quente, não sei o que. De fato, aquilo foi. Era um braseiro. Esquece, aquilo foi mesmo uma cena. Epá, assim. eu lembro-me que faz 40. Porque Pois, o problema do porque- Alentejo é que são semanas seguidas a fazer 45 graus todos os dias. Exato. E depois à noite não faz frio. Então à noite não, tipo, chegas à meia-noite com 26, 27, 28 graus. É um bafo que não se aguenta. E depois. Por isso é que também as pessoas dizem, o Alentejano não gosta de trabalhar. Quem é que gosta de trabalhar com 45 graus? Pá, ninguém, é impossível. Eu lembro Madrugada só. de uma dessas vezes que estava na revista da Fundação Alentejo Terra Mãe com o fotógrafo que andava comigo, que era o David Oitavém. Íamos, por acaso dessa vez estávamos no meu carro velhinho, no meu Renault 5, há muito tempo, em 2005, pá, aí. Estávamos em Moura, às 6 da tarde estavam 46 graus. Só Não, para e depois vocês há terem zonas uma no ideia. Alentejo que é um bocado como o inferno. Há zonas no inferno que são mais quentes do que outras. No Alentejo é igual. Então Sabes por experiência própria. Exatamente, então há zona, tipo, por exemplo, a Marleja. A Marleja é o ponto mais quente do país. Yeah. Houve um ano, acho que aquilo chegou aos 50 graus. Vocês imaginam o que é que são 50 graus na rua? Mas E o mais 50 graus engraçado. de temperatura ou de sensação térmica? Isso não Não, sei, temperatura mesmo. sempre a temperatura. Temperatura? Mas mesmo assim, Uau. 50 graus e os velhotes à porta do café, na sombra, e pronto, e estavam ali a beber a sua cervejinha, e a malta não. Mas já são tem resistência. acostumados, Mas, Mas sabes uma coisa engraçada que é Alqueva ajudou bastante a baixar um bocadinho à volta de 2 graus, 3 em alguns sítios, a temperatura, não quer mais, obrigada, a temperatura naquela zona. Sim. Não, Na e- zona de influência, principalmente, digamos, margem Mais- esquerda, Baixo Alentejo. Não é por acaso que Beja era consecutivamente a cidade que tinha a maior temperatura do país e agora é Santarém, normalmente, e não Beja. Pois. Não, eu lembro-me que. Alqueva ajudou. Com o Alqueva, Évora, por exemplo, uma coisa que eu nunca via era neblinas matinais. Exato. Eu não havia neblina, aquilo era seco. E com a Alqueva mudou muito. E inclusive ajudou a parte da viticultura, de certeza Também. absoluta. Pois Porque era isso que eu ia É falar. mais umidade. é impossível fazer vinhos brancos. Eu nunca percebi muitos vinhos brancos no Alentejo. E há muitos vinhos brancos alentejanos que claramente levaram ácido tartárico para ter acidez. Mas é engraçado que há ali determinadas zonas, tipo Porto Alegre, zonas em Estremoz, que não sei como eles vão buscar uma acidez natural ao vinho e ficam a altitude, um capaz, bocadinho mais alto. sim. Mais alto e mais fresco. Porque é interessante, há vinhos brancos no Alentejo que e até no Redondo eles têm uma quinta que é a Quinta de São Miguel, que é uma produção enorme e eles têm lá Relvas. exatamente, que eles têm uns brancos de talha super frescos. É uma coisa mesmo engraçada de provar. Também tens alguns produtores que começaram mais recentemente a comprar a área de vinha mais perto da costa, mais ali na zona Na de Vicentina. Mil Fontes e Odmira, portanto ali naquela faixa. Em Santiago do Cacém ainda faz parte do Alentejo. Sim, toda essa zona aí, houve produtores que, embora tenham, digamos, a sede noutros sítios, por exemplo, a Herdade do Passo do Conde é uma delas que produz os brancos, Na a costa. Herdade do Passo do Conde é ao pé de Serpa, mas eles produzem os brancos ao pé
portanto, ali da zona da costa. Da Costa. Mas tem que ir para o outro lado, não é? E como é que foi depois a transição para Para a Vinalda. A transição para a Vinalda começou, é assim, eu senti desde muito cedo, ao escrever sobre agricultura, e aí estou a falar de agricultura em geral, que nós temos produtos excelentes, mas iguais ou melhores do que qualquer outro. De falar de produtos hortícolas, por exemplo, e tudo isso, e vinho, claro, também. Mas não sabemos vender. Temos um bocadinho aquela teoria sempre de que a galinha do meu vizinho é melhor que a minha. Felizmente, ao longo do tempo, as coisas têm vindo a mudar, mas eu sentia muito no início, quando comecei a escrever, que tínhamos produtos fantásticos, as pessoas produziam coisas espetaculares e depois não vendíamos, era muito indiferenciado. O vinho foi um dos primeiros, o azeite veio de seguida, não é? Sim. Apanhou a boleia, digamos, de começar a vendermos aquilo que é nosso, aquilo que é bem feito cá. Os vinhos em Portugal também tiveram uma grande revolução, digamos, nos últimos 20, 10 anos. E não continua a ter, não é? Principalmente nos brancos agora. Sim, especialmente nos brancos. Sim. Mas é assim, a cultura de blend que Portugal tem, não há muitos países que têm. É muito. Então no Novo Mundo chegas a um restaurante e pedes um Sauvignon Blanc ou Cabernet, outra coisa qualquer, mas não. Por acaso eu com os meus clientes eu digo que eu falo muito sobre isso. Porque a maior parte dos clientes estão habituados ao blend, ao monocasta, e eu digo, olha, nós somos o país que produzimos mais blends, somos, não é pioneiros, está-me a faltar agora a palavra, não é pioneiros, mas é a nossa tradição, digamos. Sim, tradição, pronto, agora está-me a faltar o termo, mas é isso. Somos os Cristiano Ronaldo. Sim, exatamente, olha, obrigado, somos o Cristiano Ronaldo do blend, que é para eles perceberem um bocadinho a nossa cultura também e perceber que nós somos diferenciados também nesse aspecto. Portanto, também é importante, no nosso caso... O que eu gosto de fazer é quando pedem Cabernet Sauvignon levar um vinho que não tem Cabernet Sauvignon. Sim, exatamente. Também faço isso. Dou provar, isto está bom, isto tem Cabernet Sauvignon. Não. Yeah. Porque de facto há muita coisa para provar. Há bons Cabernet Sauvignons em Portugal. Eu acho que as castas tintas estrangeiras dão-se muito bem cá em Portugal, tirando o Pinot Noir. E acho que fazemos bons Pinot Noirs, principalmente na Bairrada. Mas depois acho que é assim, se nós compararmos os nossos Pinot Noir com a Borgonha, acho que ainda estamos a aprender como é que se faz um Pinot Noir a sério. Isso é verdade. Mas espera aí que a gente cortou a Emília, que ela estava falando da questão da dificuldade da venda e tudo isso. E comecei a despertar para a importância da comunicação dos produtos. Eu dizia, por exemplo, uma coisa curiosa, que é fazer... chamar a atenção dos jornalistas... contra mim falava entre aspas, não é? Mas eu era... O jornalismo de revistas profissionais é uma coisa um bocadinho mais especial, é um núcleo, porque os jornalistas que existem em Portugal, que escrevem sobre agricultura e vinhos, não estou a falar das revistas de vinho para o consumidor, estou a falar os que escrevem para o setor. São, no fundo, quase os especialistas, não é? E esses é que podem ajudar também, esses defendem muito o setor. Eu escrevi para a Vida Rural durante muitos anos e não conheço ninguém que defenda melhor a agricultura nacional como a Isabel Martins, que é a diretora daquela revista há 20 anos ou mais, não é? E os agricultores e os produtores percebem isso, que no fundo estes jornalistas especializados são um bocadinho dos aliados, não é? Que transmitem as coisas boas que eles fazem. Falta fazer chegar isso aos jornalistas generalistas. Ou que escreve, hoje já temos os jornalistas que escrevem sobre lifestyle, temos os bloggers, temos os influencers. Há 10 anos não havia nada disso, não é? E eu comecei a sentir que fazia falta alguém para fazer aqui a ligação. E tentei procurar, e como gostava muito de vinho, e da área, e do setor, e tudo isso, e também era um setor que já estava um bocadinho mais à frente em termos da comunicação e mesmo da venda, da exportação, procurei. E houve um dia, uma coisa curiosa, eu conheci uma das pessoas da Vinalda, por outras questões, e pedi-lhe ela para me apresentar o diretor, numa feira, na Feira da Grandes Escolhas, em 2018. E eu falei com o José Espírito Santo, ele foi super aberto, isso é uma área que eu acho muito interessante e que acho que a Vinalda precisa.
falámos durante a feira lá, estivemos lá sentados na salinha de reuniões que havia no stand e depois marcámos uma reunião e começámos a falar e a partir de janeiro eu comecei a colaborar com a Vinalda. Eu falei com as revistas com que trabalhava e disse, vou deixar de escrever sobre vinhos, vou ter esta colaboração e deixei de escrever sobre vinhos desde janeiro de 2019. Comecei só em termos de assessoria de imprensa, digamos, mesmo a ligação com os jornalistas, quando a Vinalda tinha uma participação, portanto eu entrei logo, assim mesmo em grande, porque a Vinalda fez o primeiro Vinalda Wine Experience, portanto a Masterclass Vinalda, em fevereiro de 2019. Foi um evento um bocadinho diferente que a maioria das distribuidoras fazia, porque as distribuidoras faziam normalmente pequenas feiras, não é? Para apresentar os seus vinhos aos compradores de garrafeiras, restaurantes, sommeliers, etc. Não é? E na altura a direção, portanto, que tinha entrado na Vinalda em 2014, com o José Espírito Santo e o Sérgio Pereira, decidiram fazer a apresentação em formato de masterclass dos topos de gama de todos os produtores da Vinalda. Só vinho na altura, só tínhamos vinho. Toda a gente queria ir à masterclass, aquilo foi uma coisa espetacular, porque tinhas todos os topos de gama de todos os produtores. Eu na altura, eu sei que foram muitos vinhos nessa primeira, aquilo foi desde tipo das 9 da manhã à 1 da tarde a provar vinhos. Foi intensivo. Na de 2020 já reduzimos um bocadinho o número, porque percebemos que foi muito intensivo. Muito massivo. Foi muito... E depois, o ano passado, em 2021 não houve por causa da pandemia. Em 20 ainda houve porque a pandemia só começou um mês depois. Pois foi. Em março. E em 2021 não fizemos, e em 2022, como era o ano do aniversário da Vinalda, criámos um modelo um bocadinho diferente de evento de dia inteiro, chamado Vinalda Experience na mesma, onde estava incluído o Wine Experience, portanto a Masterclass, e aí já um Spirits Experience, também uma Masterclass de espirituosas. Este ano vai ser agora, em dia 25 de setembro, vou já dizer, vai ser evento dia inteiro na mesma, portanto vai ter a tal mostra de vinhos onde os produtores estão com os seus produtos e as pessoas do setor, é fechado ao setor, ou seja, é aberto para quem se quer inscrever desde que seja do setor. Não é? Okay. E depois temos só a Masterclass de vinhos. Decidimos não fazer a de Spirits porque o Spirits não é um tipo de coisa que seja para ser provada assim, Masterclass, em cru, então vamos ter o bar de cocktails e vamos ter umas pequenas conversas com alguns dos embaixadores das marcas internacionais que vamos ter cá. Coisas um bocadinho mais descontraídas, uma pequena conversa, provar 1 ou 2 produtos, falar um bocadinho mais sobre os produtos. E pronto, e desde falta aqui uma coisa. Eu entrei a tempo inteiro em outubro de 2021. O José Espírito Santo fez-me, portanto, o desafio de passar a tempo inteiro e eu aceitei esse desafio e tem sido uma loucura. Entrei logo em grande com o ano do aniversário, não é? Sim. Que foi um ano em que mudámos a imagem, mudámos portanto, o site, mudámos as redes sociais, a estratégia, passámos a trabalhar muito, não só para o setor, mas a comunicar também com o consumidor, embora a Vinalda não vende ao consumidor, mas para que os nossos parceiros, não é? Os nossos clientes / parceiros vendam, nós ajudamos também na comunicação. Criámos rúbricas para explicar às pessoas várias coisas. Se vocês virem nas redes sociais, portanto, temos uma rúbrica de parceria com restaurantes, temos uma rúbrica agora, vamos ter com bares, uma rúbrica que se chama A Palavra a Quem Sabe, para desmistificar algumas questões. Temos uma rubrica de entrevistas, assim um bocadinho mais longa, que se chama Conversas com. Portanto, tentamos puxar um bocadinho e dentro dos 40 ou mais produtores que nós temos, de vinho e de espirituosas, portanto, nacionais e internacionais, explicar ao consumidor muitas das coisas que eles podem fazer, não é?
Claro que sim, isso é importante. A comunicação, pá, sem comunicação não tem como levar Claro. O vinho às pessoas. ouvir as pessoas, não é? Vinho, Isso é que excelente. seja. A ideia também, a nossa ideia quando criamos o podcast foi Foi justamente exatamente essa. Exato. essa, Sim, exato. sim, sim. Foi Tentar desmistificar- desmistificar e aproximar as pessoas, quebrar aquele elitismo que existe ainda, não é? Então, Sim, e mais do que isso até acho que cada vez mais eu farto-me dizer que as pessoas acho que podem comprar vinho no supermercado, de facto podem, mas não é a mesma coisa. exato. Porque uma pessoa que, por exemplo, o Osvaldo Amado, quando fez este espumante, ele não fez da mesma forma que, pá, não quero desvalorizar, mas um morganheiro ou um fita azul que está no supermercado não fez da mesma forma, o cuidado não foi o mesmo, então o resultado não pode ser o mesmo. Se uma pessoa pode beber os dois da mesma forma, não é menos nem mais por beber uma coisa e outra, mas de facto uma pessoa que queira provar algo especial, provar algo diferente, provar algo em que o produtor de facto teve um carinho em fazer uma quantidade muito limitada de vinho, acho que deve procurar o sítio específico para adquirir esses produtos, e muitas vezes vai pagar o mesmo do que pagaria num supermercado, com a diferença que vai beber uma coisa muito mais específica. Tem um profissional da área que vai aconselhar o consumidor sobre aquilo que poderá ser do gosto do consumidor. Ao passo que ao supermercado uma pessoa vai lá, tira uma garrafa da prateleira, vai embora e não há... A tendência é, no consumidor geral, é global, portanto, médio, digamos assim, é comprar aquilo que já conhece. Porque a pessoa Exato. chega e É o vê conforto. É o tanta conforto. tanta marca, existe muita marca. Talvez demais, eu arrisco dizer, Sim, sim. mas assim, toda a gente tem O direito mercado de depois- lançar as suas marcas. O O mercado vai depois naturalmente Exato, selecioná-las. Sim, sim, selecionar, mas assim, os supermercados também têm cada vez mais oferta, é verdade, não é? Já há supermercados com aí já estou a falar de mais dos hipermercados, não é? Já com Com garrafeira. garrafeiras interessantes, que têm algumas coisas um bocadinho mais exclusivas, mas se a pessoa quiser de facto uma coisa diferente, para não estar a provar sempre o mesmo, o ideal é ir a uma garrafeira, de facto. Ou no restaurante, pedir ao sommelier, aconselho-me uma coisa Diferente. para este prato Sim. que eu não conheça. Eu só costumo beber Douro, dê-me uma coisa diferente, Exato. não é? Por Sim, sim, exemplo, não é? Porque a tendência é as pessoas, o conforto de ficar É naquilo isso. que conhece. Exatamente. Eu gosto de beber Douro ou gosto de beber Alentejo, que são Pois. as regiões, Mas isso Mais- em também... geral, mais... Eu não digo só conhecidas, mas onde se calhar há vinhos que são mais consensuais. Consensuais. ou mais consensuais. É o não conforto, é a tal questão do conforto. E também não há muitos consumidores a quererem provar coisas diferentes. Pois é, Mas isso. há cada vez mais consumidores a quererem provar coisas diferentes. Eu vejo não é? isso porque onde trabalho com duas gerações diferentes, que Uhum. é o americano com 70, 80 anos, e esse não quer provar nada diferente do que aquilo que sempre bebeu. É o Cabernet Sauvignon Cabernet e o Sauvignon, Chardonnay exato. da Califórnia. E Mas já não tem muito tempo, E não né? quer sair daquilo. E depois tens o americano que já tem 40, 45, 50 anos Cá. e já está aberto ao mundo Yeah. a querer provar coisas novas. E já chega lá, "Epá, eu bebi isto, mas agora quero provar. Olha, traga uma coisa diferente." E pronto, eu estou só à espera que o português comece a fazer o mesmo. Pois, porque eu acho que é muito cultural. O português não quer Mas se desviar muito. Exato, o português é muito bairrista, já falamos Isso disso também, aqui, é. entendeu? Então, pá, ok, valorizar o que é nacional é Yeah. top, mas também tem que valorizar o que as regiões dentro do país Exatamente. produzem, não é? Exatamente. Quer dizer, não, eu só bebo Douro, eu só bebo Alentejo, eu só Exato. bebo não sei o quê. Não, Ou é... então só bebe marcas, não é? Exato, Exato, Não, também. eu acho que isso ainda é Rótulos. pior. É mais Ainda é isso, pior. mas é mais é isso pior, ainda. isso é Em pior. Portugal, o português, consumidor português, acho que é mais isso. É marcas. Isso ainda é pior. Isso ainda é Nem é a pior. região. Isso ainda é pior. Exatamente. Isso ainda é pior. É ver uma sanita, por exemplo, pegando-me numa sanita, por exemplo, vem uma sanita, ok, está uma sanita, vou ver. E uma sanita tem projetos no Douro, no Alentejo, montes de no- regiões. Nos Açores. Pronto. Em Porto E- Santo. E por aí não vai pela região, né? Vai pelo produtor, pela marca. Tudo bem. Sim, nada as pessoas contra. sentem um bocadinho que é uma aposta segura. Eu Sim, sei que os vinhos deles exatamente. são bons, não é? Exatamente. Tudo bem. Por isso que na Infelizmente, carta de vinhos também, pelo menos eu, quando faço uma carta de vinhos, eu tento colocar aquelas marcas, aqueles rótulos que eu apelido de Porto Seguro, que sim. é um rótulo onde o cliente vai ver coisas novas na carta, mas de repente não se sentiu à vontade em escolher nada daquilo que é novo e fala, não, olha aqui, tem aqui
um Quinta do Valado, por exemplo, Claro. ou pá, um rótulo já assim, desses já mais conhecidos. E vou para aqui, que aqui eu sei que já bebi isso, eu gosto disso, não sei o quê, pronto, já vai. E lembras-te quando trabalhavas na taberna fina para dar a provar um vinho estrangeiro? As pessoas, Esquece. mas Portugal Torci. produz vinhos tão bons e baratos, porque é que eu vou beber um vinho estrangeiro? Sim, mas a questão não aí é que tá, é a gente fazer entender que, por que o senhor vai beber? Bom, o senhor vai beber para enriquecer ainda mais aquilo que o senhor já sabe. Exato. Não é? Não, e para ter um ponto de comparação. Só Exato. podes comparar. Claro. Se sabes se é bom, se percebes outras coisas. não é? Exatamente. Claro. Mas, de facto, graças a Deus, isso já... Vocês sentem que a geração mais nova, não estou a falar só de 20, mas 30. É assim, infelizmente, não sei se por uma questão económica e social, é difícil encontrar pessoas com menos de 30 anos que bebam Que vinho bebam vinho, pois. como deve ser, porque a maior parte da malta com essa Pois. idade nem quer Eu gastar. acho que não é nem questão econômica, eu acho que é uma questão cultural. Sim. Pois, Já. sim. Eu Porque- continuo a apanhar ainda muitos jovens que continuam a apostar só no Porto Seguro. Exato. Ainda não vejo essa mudança. Também não vejo, por acaso não. Abaixo dos Olha, 30, eu por acaso olha, não... Atenção que eu estava a falar jovens 30. 30, não, é? sim, sim, Não mas- se esqueçam mas que os eu 30 já estou anos mais não perto estão- dos 60, não é? Portanto, Mas eu, por acaso, de clientes com 30 e tais, 40, já não vejo-os assim muito agarrados às marcas do pai e do avô. Já os vejo mais numa do... Olha, o que é que você... Primeiro, os mais velhos não querem ouvir o sommelier, porque vão achar que o sommelier o vai enganar, Exato. para começar. Não, e acham que eles é que sabem. Eu, por exemplo, eu vou à mesa e pergunto, olha, senhor, se desejar alguma sugestão, alguma ajuda, disponha. Não, deixe estar, eu sei bem o que é que eu quero beber. pronto. E a malta mais nova diz, não, olha, eu estou aqui à procura de um vinho, vamos comer isto assim, o que é que você aconselha? Ele até pode escolher, mas Yeah. pelo menos ainda me dá Já aquela aceita. abertura Dá uma margem. para me ouvir. Mas mesmo o português, O português, sim. por acaso eu continuo acaso, com eu a tam- ideia que... Eu também estou com o Sim, Daniel. Eu continuo com essa ideia, por acaso. E Emília, falando em malta jovem, como é que você vê a nova geração da comunicação no sentido dos vinhos? Ou há um trabalho que é feito ou não? Porque eu, honestamente, quando vejo alguém falando em vinhos, as pessoas só associam vinhos a enologia e sommelier. E há muita coisa por trás, não é? Então, Sim, e a comunicação é uma coisa dessas. eu sinto que as marcas se preocupam mais em divulgar os seus produtos, em estar presentes em eventos e em reunir jornalistas, bloggers, influencers, pronto. Se calhar mais, eu agora já chamo wine writers, assim, no Pois, geral, também. porque o leque, há muitos bloggers que deixaram de fazer o blog e basicamente têm divulgação, fazem, digamos, os posts no Instagram, etc. E deixam de ter propriamente o blog, não é? Pois. Ou seja, eu convido um grupo de jornalistas para uma apresentação de um vinho, por exemplo, de jornalistas e bloggers barra influencers, e o que eles fazem nesse caso, ou o jornalista escreve um artigo, ou faz uma coisa qualquer, mas no caso dos influencers, o blog praticamente deixou de existir na maioria deles, porque não tem tempo, porque a maioria das pessoas trabalha noutra coisa Pois. e depois escreve sobre vinho Claro. por gosto, não é? Porque o blog é mais aquela coisa escrita, não é? É, o que nós já chamamos wine writers ou influencers são pessoas que têm contas de Instagram de muitas pessoas que muitas pessoas que os seguem para perceber vinhos novos, visitas de quintas, outro tipo de coisas ligadas, portanto, ao mundo do vinho, que no fundo ajudam um bocadinho a desmistificar várias coisas Claro. também. E eu penso que os próprios produtores já perceberam que há um canal digital aberto muito grande para a divulgação dos seus vinhos e que é importante para chegar ao consumidor, precisamente porque temos muitas marcas. Sim. E o consumidor Chega a uma certa altura e nem sabe o que é que há fica de decidir. perdido, não é? Fica perdido no meio disto tudo. Acho que as marcas estão mais despertas. As marcas mais pequenas é mais difícil, porque para todos os efeitos há sempre um investimento por detrás. Assim, ou Muito seja, grande. nós no caso da Vinalda, por exemplo, ao apoiarmos muito, principalmente os pequenos produtores, não é? Eu vou dar aqui um exemplo. A Casa de Santar, obviamente, tem um departamento de marketing interno, trabalha com uma agência de comunicação
porque faz parte do grupo Global Wines, não é? Que tem também Cabris, Quinta do Encontro, Herdade do Monte da Cal, portanto é um grupo bastante grande, não é? Se falarmos, por exemplo, da Quinta do Infantado, que temos agora aqui uma novidade, não é? O trabalho de comunicação que o João Roseira e a restante família faz é um bocadinho diferente. Embora ele, no caso dele, já tenha a organização do Simplesmente Vinho por trás, que já é uma coisa que lhe dá muita visibilidade, não é? Mas ele também não faz aquilo só para ter visibilidade da Quinta do Infantado. Ele faz aquilo porque gosta de também divulgar e apoiar outros projetos pequenos de vinhos mais naturais, de vinhos... projetos mais pequenos, digamos assim. Não sei se vocês conhecem o evento que é o Simplesmente que o João organiza há bastante tempo. Ele também tem uma noção um bocadinho de é sempre no Porto, uma noção de por isso é que não divulgar, fui mais, digamos. porque pronto, Porto não é já aqui ao lado. Não é já aqui ao lado, não é? Mas há produtores pequenos que não têm capacidade, porque o investimento que é necessário para fazer vinho é brutal. As pessoas não têm a noção. Isto não é chegar ali, plantar umas uvas, apanhar as uvas e tocar a pisar aquilo. E por isso é que as pessoas às vezes reclamam um bocadinho do preço do vinho, mas a pessoa não tem noção do que é que está por trás daquele trabalho. É um trabalho tão árduo e tão, não é? Pá, e é uma dedicação. Fácil, né? Exato, é ali como criar um filho. Aliás, nós quando fomos à Quinta da Fulgurosa, o que é que o Simão, né? O enólogo, ele diz que durante a semana está lá sempre. Sim. Portanto, ele abdica. Ele diz que começa cedo, das 6 às 8. À noite. Das 6 da manhã às 8. E está lá. Ou seja, ele está a abdicar da sua vida pessoal muito para dedicar àquele projeto, não é? Claro. Sim. Não, os vinhos, acho que as pessoas têm que perceber que isso, acho que, pronto, lá está, o português é muito assim, que é, não valoriza o trabalho dos outros. Ou seja, o trabalho dos outros é sempre barato. É sempre, isso é tão caro, isso é fácil de fazer, é tudo fácil. Só que a pessoa não percebe o que é que está, o trabalho que está por trás. E quando estamos a falar destas pequenas produções, muito mais trabalho há, porque, lá está, não existe todo um conjunto de ferramentas. O produtor pequeno ele enfrenta muita dificuldade que um produtor grande se calhar não tem. O produtor grande tem logo a vantagem de ter normalmente mais do que uma gama de produtos. Exato. E de poder ter, digamos, um produto de mais volume que ajuda a poder ter os outros que sejam mais produtos de nicho. O produtor pequeno são tudo produtos de nicho, não é? Claro. E se quer investir num vinho, por exemplo, que eu vou deixá-lo envelhecer mais um bocadinho, 2 anos ou 3 em garrafa, etc. Aqui estamos a falar, por exemplo, de um espumante de 2016. Isto saiu para o mercado se eu não me engano, em 2022. Portanto, está lá, é investimento, que é feito. Se nós dividirmos os tais 25 euros por esses anos todos, estamos a comprar isto uma bagatela. Quando se calhar um champanhe com este tempo iria custar se calhar pelo menos 4 ou 5 vezes mais o valor. E a única diferença é porque é produzido noutra região. Exatamente. O resto o método é igual. A casta neste caso também é diferente, mas até podia não ser, porque nós temos cá espumantes de Chardonnay e Pinot Noir, que são, digamos, a combinação clássica, não é? do champanhe. A única diferença é o terroir, é feito noutro sítio. Sim. Não, de facto, acho que tem que haver uma valorização. Mas lá está, acho que também foi uma questão de nós habituámos sempre a ver os vinhos baratos. E com a atualização dos preços, as pessoas acabam por não conseguir perceber porque é que os preços têm estado a aumentar. O que é facto é que... Às vezes, se calhar, percebem. Se calhar não têm poder de compra para lá chegar também. Sim, não esqueçamos que o nosso povo não tem propriamente salários mas há muito essa discussão por exemplo, nos restaurantes acontece, agora já não, mas acontecia muito que é, mas este vinho na garrafeira está a 10 euros, como é que você está aqui a vender a 30? Só que aqui tem eu posso servir. Exato. O vinho está refrigerado. Você está bebendo um copo XPTO. Não é? Tem tudo isso. Tem o copo tem que ser lavado, o copo tem que ser polido. Exatamente. Claro. E a pessoa mas as pessoas não percebem, não conseguem perceber isso. Que tem que haver um custo diferente de tu chegares lá e levares a garrafa para casa, abris tu
e outra coisa é outra pessoa que o faça. É Atenção. todo um serviço, não é? Então, Atenção faz que parte. também houve uma altura em que As margens também eram abusivas. os restaurantes esticavam-se um bocadinho e todos nós sabemos isso. E acho que depois as coisas foram. Ai, como é que se diz? Foram estabelecendo. Estabilizando, sim. Estabilizando, não me estava a vir a sair palavra. a palavra. Foram estabilizando. Eu acho que é. Pronto. Sim, eu lembro-me de ver cartas de vinhos com margens de 3000% em cima do vinho. Aquilo era uma coisa absurda. Uma garrafa pagava a caixa, um copo pagava a garrafa e lá está, era os tempos, digamos, como eu costumo dizer, eram os tempos áureos de que não havia internet. Ou seja, a pessoa via o preço e não conseguia naquele momento, até se podia perceber mais tarde, mas naquele momento não conseguia ter a noção de mas este vinho custa X ali ao lado. Exato. Hoje em dia, num clique, tu consegues descobrir quanto é que custa a garrafa de vinho. exato. E portanto já não dá para, felizmente acho eu também, Vou atribuir. porque acho que é assim, tem que haver também um bocado a noção do razoável e do que é que se pode ou não se pode pedir por um vinho. Não faz sentido tu comprares um vinho a 6 euros ou 7 euros a garrafa e pedires 70 euros ou 80 euros por ela. Claro. A menos que estejas num sítio que de facto realmente... Mesmo assim não, as pessoas também, as pessoas que eu digo no sentido de os proprietários de restaurante e pronto, por aí. Também tem que ter aquela noção de que, pô, se isso me custa 6, 7 euros, não vou super inflacionar só porque o cliente não sabe ou porque é uma produção pequena lá no Mas campo, imagina, não sei aonde. aí é que está, e se as pessoas pagam por ela? Porque se as pessoas pagam, Depende do sítio. né? Depende do é sítio. isso que eu estou a dizer, depende do sítio. Porque Sim. se as pessoas pagam, vais baixar o preço porquê? Isso faz lembrar um artigo que eu li há pouco tempo sobre a questão dos preços dos vinhos assim, não estamos a falar dos normais, tipo 2.500 euros, 1.000 e não sei quantos euros uma garrafa. Não estou a dizer que o vinho não merece, atenção. Agora, vinhos portugueses, estamos a falar de vinhos portugueses, que não... Eu li um artigo, pronto, de opinião, que falava um bocadinho de achar que era estapafúrdio, chamemos-lhe a palavra, não é? Eu não sei, se o produtor decidiu pôr aquele preço e se o vende àquele preço, alguém compra. Claro. Lá está. Aí depois é a questão do mercado livre. É assim, se eu tenho um produto que custa 3 ou 4 euros e alguém está disponível para me dar 1000 por ele, epá, não lhe vou dizer não, deixe estar. Claro. Dê-me só os 100, três. porque 1000 é muito. E portanto acho que é um bocado por aí. Agora, se de facto tu tens um restaurante e tens muitas pessoas a dizerem que os preços são ridículos, aí se calhar uma pessoa tem que perceber, espera aí, porque se calhar eu estou a cavar o buraco onde me vou enterrar, porque depois os clientes deixam de cá aparecer e num Quer dizer, restaurante mas queimar isso- uma imagem é rápido, é facílimo. Mas super isso também há métodos para calcular, né? Claro, Para mas- chegar a um bom senso a nível de cálculos que me permita estar à vontade para dar aquele preço, né? Sim, mas, Quer dizer- pronto. Sim. Enfim, agora acho que depois também tem que haver essa capacidade de análise do próprio cliente, perceber o que é que está a beber Claro. e perceber que o trabalho que está por trás. E também acho que assim, se a pessoa consegue pesquisar o preço, Mas também consegue isso- pesquisar o trabalho que o produtor teve para o fazer. Mas isso só vai E o acontecer trabalho se só nós... exatamente. Se nós, como profissionais, educarmos os clientes nesse sentido. Vocês Entendeu? e a classe que eu deixei, não é? Os Isso, jornalistas, os jornalistas, os wine exatamente. writers, de todo aquele trabalho que eu estava a dizer, de visitas a quintas, de tudo isso Exatamente. que são mostradas, as pessoas percebem cada vez mais o trabalho que dá a fazer e o investimento que é necessário e o tempo para ficar com um vinho de guarda Claro. e só o colocar no mercado ao fim de 5 anos, etc. exatamente. Não é? Se bem que a Emília lembra-se, eu ainda sou do tempo que os clientes queriam o vinho do ano. Sim. Quase que Sim. pediam o tinto. Então, mas não fazem tinto. Estávamos em 2023. Não fazem tinto 2023, não está pronto ainda. Pois é. Não, aliás, já me chegaram a pedir um vintage do ano. Estás a ficar velho mesmo. Tipo, Eu sou do tempo. Eu Sou do tempo. Estás sempre a dizer isto já. Eu sou do tempo já. Esquece, já foi. Mas já me chegaram a pedir um vintage do ano. Tipo, estava no El Corte Inglês, acho que era 2018. Estava lá, acho que era 2018. Vintage 2018. Eu, não, vintage 2018 só daqui a 2 anos. Não. A sério? É que o meu filho vai casar, eu queria lhe oferecer o vintage do ano em que ele se ia casar. Pois, Então pode-lhe oferece oferecer, depois. mas só em 2020. Só em 2020. Exato. Então, mas que nós, eu costumo dizer que nós como profissionais, como sommeliers, além de servir, somos educadores. Claro. Então temos de usar, claro que não vou tentar abrir
a goela do cliente e empurrar aquilo lá para fora como se alimenta um ganso para foie gras, não é? Então, é tentar ali fazer com que, se ele se demonstrar aberto, não é, a ouvir e a tentar Claro. perceber um pouco mais, acho que nós como profissionais temos sim de fazer isso. Temos de chegar e tentar abrir a mente do cliente, de fazê-lo entender por que custa aquilo, entendeu? Claro. Claro que há, desculpa interromper, Emílio, claro que há por exemplo, há produtores que criaram um produto específico para um nicho elevado, como já falamos aqui, por exemplo, do Saturno. O nicho dele É o do Júpiter? aquele, é o do Júpiter, Sim. exato. Também há Saturno, Exato. ainda mais caro ainda. Mas é o Júpiter, é o Mas o Saturno é em Espanha. Exato, o Júpiter é o português, é no Alentejo. exatamente. Como é o caso do Júpiter. Ele criou o produto dele para um nicho, é como a Ferrari, como a Lamborghini. Eles criaram para, tem, paga, não tem, ou vai tentar arranjar ter, ou sei lá, compra outra coisa. Não é? Então, depende também do nicho, cada produtor quer enquadra. exatamente. Então, Eu dizia uma coisa, voltando só aqui um bocadinho atrás, eu dizia uma coisa aos agricultores na altura, quando escrevia sobre agricultura, que eu dizia, a culpa é vossa, porque vocês é que têm que fazer, que mostrar às pessoas o trabalho que dá, Claro. o investimento que é preciso. As pessoas não adivinham. E aqui com os vinhos, dentro da agricultura, é a mesma coisa, não é? Os vinhos nesse aspecto têm mais vantagem do que tem um produtor que vende tomate, por exemplo. Porque é um produto mais diferenciado, é mais fácil das pessoas percepcionarem o valor, não é? O tomate tem que se explicar a variedade, estou a fazer aqui uma variedade Específica. Hoje já começa a haver muito isso, muitos produtores que fazem coisas específicas para chefes ou para, lá está, para um nível também diferente, porque o investimento também é grande. Se fizer uma produção mais indiferenciada, eu estou a produzir tomate de cacho para Para o supermercado. toda a gente, não é? Não quer dizer que não seja um bom produto, pode ser, obviamente um bom produto, Não mas vai é mais ser caro. difícil de fazer uma comunicação e de valorizar, digamos, Aquele o produto, produto. não é? Sendo diferenciado é Eu mais acho, fácil. eu acho que o fator que vai mais influenciar no futuro o preço do produto vai ser o fator humano. É que não há pessoas para trabalhar. pois. E as quintas, no e caso, assim, o problema é que já assim, enfrenta esse problema. No não é? Alentejo, a maior parte dos terrenos são planos, então dá para meter uma máquina a apanhar uva. Mas no Douro não dá. Yeah. Se tu não tiveres pessoas para apanhar uva no Pois. Douro, quem A é que vai ver, apanhar? há pessoas Há para pessoas. trabalhar, mas não são nossas. Exato. Portugal. Pois, sim, Exatamente. sim. No Douro São tens, assim como tu. Sim. no Douro tens outra opção já, que começa a haver, a ciência nesse aspecto ajuda também, a investigação. Já há vários projetos de pequenos robôs A apanhar? de fazerem essencialmente a parte de tratamentos, de podas, inclusive. Eu escrevi muito sobre essa área da investigação, é uma área que eu gosto muito. Há muita coisa gira a ser feita, e mesmo cá em Portugal, de empresas a trabalhar com universidades e projetos europeus também, obviamente, não é? Com Espanha, essencialmente aqui mais com o Sul, não é? Que tem mais a ver connosco. A realidade é mais idêntica, Espanha, França, Itália. Há vários projetos de investigação de mecanização de zonas difíceis. Pois. Porque nós temos o Douro, a Alemanha tem a parte Mosel. do Mosel. Mosel, etc. Não é? Se calhar não fará tudo, mas já pode ajudar em Pois. alguns casos, não é? Mas também não são todos os produtores que depois têm condições para fazer o para ter, investimento, para exato. ter o robô, Claro. etc. Sim, não é? sim. Até porque isso não deve custar barato, não é? Pois. Para já Mas, ainda são depois é protótipos, difícil, exato. não é? Pois. Mas Depois é difícil, se o cliente não reconhece o valor, o produtor não consegue repassar os custos que teve para produzir o vinho para o cliente. Para o cliente. claro. E então o projeto torna-se inviável. Sim, E, de facto, a partir do momento em que o produtor abre as portas, não é, para o público ir lá e ele mostrar por que aquilo custa X, fica tudo mais fácil. Ou, como foi o caso, né, através da Wine XP, fomos lá a Folgorosa e tivemos ali a oportunidade de mostrar, através de vídeos e coisas assim, para as pessoas em casa, como é que é feito a produção e tudo isso, não é? Então, pá, acho que os produtores têm que ir mais por essa linha de realmente abrir as portas e deixar que as pessoas
percebam como que é, o quão difícil é produzir um determinado produto, o vinho no caso, né, ou agricultores com outras coisas, e depois fazê-las entenderem porque não, ok, estou pagando 45 euros nessa garrafa de vinho, que lá não sei onde custa 30, mas aqui é um restaurante, eu já sei como é que é feito, ele daqui tem um serviço, tem o set de copos, tem toda aquela atenção e não sei o que, pronto. E assim as coisas vão. Claro que também há restaurantes e restaurantes, mas enfim, isso já é outro assunto. Então vamos falar um bocadinho do infantado. Isso agora é isso mesmo. Era isso mesmo agora. Vamos aqui Palhete. falar aqui de um palhete. Portanto, isto é um vinho produzido no Douro, Exato. vinha velha, e uma mistura de 15% de branco com 85% de tinto. O palhete é um vinho, a gente já falou aqui algumas vezes em palhetes. Já sei, sim. E Clarete também. E clarete. Tá bom. E pronto, isto é um vinho tinto. Tinto, quer dizer, não, isto é um vinho tinto. Isto é um É palhete. classificado como classificado, tinto, mas mas é um palhete. É um palhete. Sim. Que tem uma característica muito engraçada, que é um vinho aromaticamente muito mais fresco do que um tinto. Exato. Na boca é leve, é um vinho muito aromático. Eu acho que deve ser bebido a uma temperatura ligeiramente mais fresca. Mais fresca. Não é por acaso que o tínhamos aqui, não é? Exatamente. Eu deixei aquecer um bocadinho, que achava que ele estava fresco demais, e estava. Mas isto torna-se muito agradável de beber, assim com pratos também, quer pratos de verão. Uma pessoa queira comer, olha, um sushi fica ótimo com Olha, isto. Exato. por exemplo. Por acaso fica muito bom mesmo. Ou quem quer um vinho tinto mais ligeiro, Exatamente. pode Tem que ser fazer uma um boa opção. Não aconselho isto, se calhar, com pratos mais pesados, que Sim. isto morria na praia, mas acho que isto ficava ótimo. Olha, com um sushi, estava a olhar para isto, estava mesmo a apetecer comer um sashimi de atum, ficava mesmo top. Manda vir. Manda vir, bora. E Queria só dizer aqui uma coisa em relação a este infantado júnior. Porque é uma nova gama que a Quinta do Infantado vai ter. Como eu já disse há pouco, o João Roseiro é pioneiro em muita coisa, e não é por acaso que a Quinta organiza o Simplesmente. Isto é uma gama que eles criaram de vinhos que vão ser diferentes. Um bocadinho sempre mais fora da caixa, não é? Portanto, eles têm a gama Infantado, gama de entrada, depois têm os Quinta do Infantado e os Reservas, e agora há relativamente pouco tempo também lançaram um Monocasta Rabigato, também é novo. Mas este palhete vem um bocadinho nesta linha de um certo renascimento dos palhetes e dos claretes que Portugal tinha há vários anos atrás, não é? E que as pessoas também pedem vinhos, se calhar, menos alcoólicos, mais frescos. Não só no verão, mas, Claro, mas também no verão. Isso é o quê? Para aí 12, 13%? 12 graus, acho. Acho que é 12 graus. Sim, 12. E não se nota. É um curtimenta também, não é? E são vinhos que vão buscar um bocadinho da tradição antiga com algumas técnicas mais recentes, não é? E digamos, a Quinta do Infantado tem muito essa tradição de ser pioneira, não é por acaso que eles foram o primeiro produtor engarrafador de vinho do Porto. A sério? É? Exatamente, porque na altura todos os produtores vendiam as uvas às grandes casas que eram lideradas pelos ingleses, que eram os comerciantes, digamos, do vinho do Porto, e a família do João decidiu bater o pé e dizer, nós vamos engarrafar o nosso vinho. Pronto. E foram o primeiro, de facto, produtor a engarrafar o seu próprio vinho do Porto. E ainda hoje o fazem, claro, não só do Porto, mas os tranquilos também, e gostam muito de lançar algumas novidades, algumas coisas diferentes, e esta gama Infantado Júnior veio um bocadinho nessa ideia. O palhete é o primeiro. Um vinho natural também, pouca intervenção. A Emília, como é que a Emília percebeu que, porque está a haver uma nova moda dos vinhos, não é uma moda, é uma tendência de mercado de pessoas procurarem vinhos naturais com menos intervenção possível. Sim. Quando é que a Emília percebeu que isso estava a acontecer, ou quando é que a Emília viu que havia necessidade da Vinalda também ter esse tipo de produtos pela procura que começou a haver? Uma das principais tendências é o biológico, que surgiu há alguns anos atrás, e nos vinhos
não foi tão rápido como noutros produtos agrícolas, que teoricamente são mais fáceis, eventualmente. Lá voltei ao tomate, podia ser outro qualquer, mas o grande problema da produção biológica é que tem alguns produtos muito limitados para travar pragas e doenças que qualquer produto agrícola tem, quer dizer, é normal, estamos a falar de um ser vivo. Pode ser atacado por outro. Depois as alterações climáticas também não têm ajudado, não é? Cada vez mais quente, depois há chuvas em alturas muito quentes. No caso do vinho, criam mais suscetibilidade a duas das principais doenças, que é o milho e o oídio, não é? E, portanto, a produção biológica, lá está, não é por acaso que os vinhos biológicos também são mais caros, não é? Sim. Porque é difícil produzir em termos biológicos. As pessoas dizem, antigamente era tudo biológico, era muito fácil. Pois, mas as pessoas produziam para si próprias, pois, basicamente. Exato. Havia a produção industrializada, claro, chamemos-lhe assim, ou digamos para comercializar, exige um trabalho completamente diferente. Depois, além do biológico, veio o vegan, não é? As pessoas, essa é uma questão que eu não sei se já alguma vez levantaram aqui. Ainda não, por acaso. Eu já vi vinhos vegan, mas vou confessar que não domino rigorosamente nada sobre o que é um vinho vegan. Eu confesso que eu também ainda não estou preparado para essa coisa do vinho vegan. É relativamente simples. Eu acho é que o consumidor acha que todos os vinhos são vegan. Pois, porque diz, mas o vinho é feito de uva. Sim. Uva é um fruto, não é? Ok. Pode ser clarificado. Há vinhos tintos classificados com clara de uva e aí não são veganos. As pessoas não sabem. Acho que é só essa questão. É basicamente. Mas normalmente só são clarificados os vinhos com clara de ovo, os topos de gama nos tintos, correto? Porque... Também há nas colagens, também há gelatina de porco. Há algumas coisas. Então, as pessoas não sabem, obviamente, que alguns produtos enológicos, digamos, na adega, no trabalho da adega, são de origem animal. E quando um vinho diz que é vegan é porque não utiliza esses produtos, utiliza alternativos vegetais. Okay. Não é? Portanto, não tem qualquer produto de origem animal. Os vinhos naturais são um bocadinho mais difíceis de classificar, não é? Aliás, o João Roseira, aqui do Infantado, uma vez tivemos uma conversa interessante sobre isso também, que nós Vinalda, por exemplo, temos uma marca que é o 26 talhas, que é vinho de talha, que é mais uma vez uma tradição ancestral. Esta é mesmo ancestral, vem do tempo dos romanos, não é? Onde não há praticamente intervenção nenhuma. O vinho fica a fermentar na talha, a única, digamos, a única coisa que é adicionada são um pouco de sulfitos para a estabilização no final, e é pouco normalmente. Portanto, os vinhos de talha são, em geral, vinhos muito naturais também. Sim. E aqui, quando se fala em vinhos naturais, são vinhos que têm pouca intervenção humana, ou seja, são utilizados, a fermentação é feita em geral com levaduras autóctones, ou seja, levaduras que existem na própria uva, que não são produtos comprados e adicionados para ajudar na fermentação. E para dar aqueles aromas polidos e redondinhos. Há levaduras que dão, de facto, já estilos específicos de vinho, não é? Ajudam. Os naturais, no fundo, é quase uma fermentação espontânea. Sim. Com levaduras autóctones, e o vinho tem muito poucos sulfitos só depois na parte de estabilização, não tem as tais colas, as clarificações e tudo isso. Ele pode ser natural e não ser vegan, ter ainda tal clara de ovo para clarificar ou qualquer coisa assim, não é? Mas é uma classificação que não é oficial. Pois. Sim, um vinho que tenha um selo bio ou que tenha um selo vegan passa por uma entidade certificadora, digamos assim, que garante que aquele vinho cumpre as regras da União Europeia, tal. O vinho natural deixa ali muitas ainda não existe uma classificação oficial. Sim. Não é? O produtor pode dizer o que quiser, não é? E a questão do vinho biodinâmico? Biodinâmico, que eu saiba, também ainda não existe uma classificação oficial, não tenho a certeza, confesso que agora já não tenho pesquisado muito essa área, não é? Quando era jornalista estava mais dentro, mas existem regras também de vinhos biodinâmicos, e nós temos vários em Portugal, atenção, sim. que seguem. O biodinâmico, podemos dizer
se calhar ainda é mais tradicional, ou seja, vai buscar ciclos de lua, de construção, portanto, de fazer alguns tratamentos, de fazer alguns trabalhos na vinha, trabalha com estrumos naturais, portanto, de animais, não é? Claro. Nós temos, sei lá, agora lembro-me aqui de um exemplo muito grande da Fundação Eugênio de Almeida, que as pessoas não têm a noção, mas eles têm muitas das suas vinhas em produção biodinâmica. Olha, não sabia, não fazia ideia. Por acaso já tinha ouvido falar nisso também. Há mais produtores, nos vinhos verdes, como é que ele se chama? Acho que a Soalheiro também faz isso, não? O Vasco. O Vasco Croft. Exato. Também tem. Mas Eu sei que também Quinta da Palmeirinha. Acho que foi o primeiro vinho biodinâmico em Portugal. Sim. Agora, eu não sei se existe. Sei que existe uma associação internacional e que há uma série de regras. Não sei se existe a nível, regra mesmo definida de certificação como no bio e no vegan. Eu penso que no biodinâmico não existe, digamos, um selo oficial, não é? Mas, claro que agora, com uma pequena curiosidade, o biodinamismo também se aplica em outras culturas de agricultura? Ou ok. Sim, não é só. Não é só Normalmente é tudo, sim. Não sabia, estou a perguntar porque. Tem muito a ver, é uma cultura muito tradicional. Esse vai mesmo buscar muita coisa tradicional. Até há quem brinca um bocadinho, porque diz que vai buscar coisas um bocadinho míticas, quase, que é os ciclos da lua, os nossos não são nada míticos. Na verdade é voltar a cultivar e a produzir como era feito antigamente. Pois é, é um bocadinho. Basicamente. É um bocadinho. Os antigos não tinham aquela coisas, cultura. Os ciclos da lua até dá para perceber o porquê, mas por exemplo há coisas que eles enterram, essa soube que eles enterram os cornos de um animal qualquer, não sei se... Sério? Porque dizem que aquilo faz... aquilo existem coisas que de facto... Sim, são há coisas que tu percebes o porquê, há outras que acho que parece um bocado de superstição. Parece um bocadinho de superstição. Mas que na realidade, não sei como se calhar há alguma funcionam. razão, pode ter a ver com alguma Se eles matéria fazem... orgânica que o solo precise e que o corno do bicho vai dar. Pois, Não faço ideia, não é? Agora, por exemplo, naquela quinta que nós porque... tivemos, eles limpam a zona perto da vinha com cabras e a própria cabra, com o cocó que faz, aduba. Os terrenos. Quem faz isso Sim, mas isso faz sentido, isso percebe-se. Está bem, mas... O esporão põe galinhas. Exato. Na vinha. Também tem um aqui no Tejo, também tem aquele que o Tomás trouxe, qual era o nome daquele vinho? Ele também faz isso. Ele lá na quinta dele. Mas é engraçado que eram coisas que... Alveirão, alguma coisa assim. Como é que é? Não lembra? Já... Sabe qualquer coisa. Sim, pois do amigo dele, né? Exato. Estudou com ele. Exatamente. Ele também faz isso. Exato. Ele mas é engraçado, cabras lá eram coisas que se calhar os nossos avós ou bisavós, eram coisas que se tu falasses noutra forma, eles nem sequer sabiam. Só faz sentido assim. E depois perdeu-se um pouco e agora está-se a voltar outra vez ao... É como antigamente era saudável, por isso que as pessoas viviam até os 70 anos de idade. Exato. E felizes. Hoje em dia não, hoje em dia você compra as coisas industrializadas, é só... Pronto. É o que é. Olha, aquilo que me faz mais impressão em casa é que eu compro um pão e o pão fica lá um mês e não estraga. E eu penso assim, isto não me deve fazer bem, mas olha... Mas não há opção. É o que há. Eu por acaso ali na minha zona não tenho assim nenhuma padaria mais hipster que faz assim pão artesanal. Podes fazer. Tempo. Com o meu trabalho... Compra uma air fryer. E mete a massa bem. lá dentro, 10, 15 minutos, não sei quantos graus, tá pronto. Uma bimbi. Uma bimbi. Sim, é isso faz pão. Uma coisa que também se perdeu, agora já voltaram um bocado as farinhas artesanais. Hoje já se arranja com alguma facilidade, mas antigamente, quando eu digo antigamente, era há 10 ou 15 anos, só se havia farinhas de supermercado quase. É verdade. Bom, a gente vai chegando aqui no momento final, né? Tem a pergunta do Diogo, não é? Já se pode fazer. Já se pode. A Emília, se o mundo acabasse amanhã, qual era o vinho que escolhia para terminar assim... o apocalipse, aquele brinde de apocalíptico. Olha, vamos acabar com isto e antes disto tenho aqui esta garrafa. Isso é difícil. Era tipo o último desejo vínico. Exatamente. Ia ser realizado. Último desejo vínico. Um espumante, claro. Quase todos dizem isso.
Bolhas, bolhas. Bolhas, não é? Não, mas acho que sim, para celebrar. Eu fiquei aqui na dúvida entre um espumante ou um Porto Vintage, com muita idade, mas pronto. O espumante, estava a olhar para este, mas estava a pensar noutro, que não sei se posso dizer já. Pode. Porque é um novo que ainda não foi lançado. Isso deixamos ao teu critério. Isso fica ao teu critério. É, Aqui é a internet, pode falar o que quiser. é um espumante que o António Saramago vai lançar. Portanto, vocês Sim. sabem, o António Saramago é o Sim, nosso sim. enólogo mais antigo em atividade, que já fez mais de 60 anos de carreira. Ele vai lançar o seu primeiro espumante agora e Adoro os vinhos dele. nós Em 60 anos de carreira, ele só vai lançar agora um espumante. É o primeiro. Caramba. Dele, marca dele. Sim. Atenção, porque ele já fez Sim, vinhos mas para dele muitas marcas. próprio. Dele é o primeiro. Vai ser um Tu vai Brut ter que provar Natur isso. Pô. de Arinto de 2014. Ui. Que vai ser lançado agora e que vai estar no evento da Vinalda. É lá. Epá. Dia 25. Então, o meu rolha vai marcar presença. Temos que ir, né? Vai marcar presença. Calma aí, a gente tá falando isso, nem foi convidado? Não, mas Não eu te- foi. Não, que eu Estou já a brincar, enviei, eu já sei, eu vi enviei, lá, só já estou a enviei. brincar com eles. Não, eu por acaso sou fã de Arinto. Eu por eu. acaso, não sei se a Emília provavelmente conhece um espumante, Quinta da Murta. Eu já falei desse espumante Já, várias já, vezes. várias 100% Preço, Arinto, qualidade. Exato. Sim. Brut Natur. Eu moro em Bucelas. É? Boa. É. Sim, está na Epá, bio. tá na bio, Tá na bio. Estamos a falar da Quinta da Está na Murta. bio. Não leste a bio. Não leste a bio? Não fizeste dever de casa? Eu moro na única região, quando eu digo isto as pessoas ficam a pensar, na única região Porque demarcada nada de só para branco. vinhos brancos. Exato. E só para Arinto. E só parinto. Atenção que não é só Arinto. Mas só para A fazer. DOC não é só Arinto. Sério? Não. A DOC é Arinto, esganacão e rabo de ovelha. Mas tem que ter maior parte, tem que ter uma porcentagem mínima de Arinto. De arinto. Olha, mas Não, eu pensava tem que ter era uma só. porcentagem máxima de Arinto, Não, a mínima das outras. Sim, mínima sim. quer dizer, não pode Estabelecida, ter menos exato. X% de Sim, Arinto. sim, mas normalmente a maioria dos era para ir à volta de 85%. Há poucos produtores a fazer DOC Bucelas com esganacão e rabo de ovelha. O Chão do Prado Esganacão. acho que é o único. Chão do Prado, grande restaurante. Hein? Grande restaurante. E grande vinho. E grandes vinhos. E grandes sim. vinhos. Claro. Foi o primeiro a fazer espumante na região, foi o primeiro a fazer colheita tardia, Sim, o colher tardia é top. que é muito diferente dos colheitas E- que as pessoas e- estão sim, habituadas. E estás a comer mesmo em frente a uma vinha. Yeah. Sim, isso é É lá top. no restaurante. É. Yeah. Eu conheci o dono, Mas, por acaso. sim, o Paneiro Pinto, o António Paneiro Pinto, que ele ainda é da família dos. Ai, e agora que vergonha. Não me lembro do nome que dizia. Eu tive para. Veja lá como o mundo é pequeno. Eu tive para fazer negócio com ele. Porque ele era dono de um restaurante ali em Alverca. Eu vou viver no Forte da Casa. No mercado da Alverca. E ele era o dono. Só que depois, entretanto, o banco, aquelas coisas de burocracias chatas, e depois, entretanto, acabou por não se dar. Mas se tivesse dado, eu tinha aberto um restaurante que era dele, no mercado de Alverca. Ah, aquele tal que você Sim, falou. era dele. Ok, Era dele. ok. E eu conheci-o antes porque eu fui almoçar ao Chão do Prado e depois, quando o negócio se deu, eu reconheci-o do restaurante. Então, ele tem mais do que um restaurante já. Ele tem um restaurante ali, o Chão do Prado, e depois tem um que tem um nome assim esquisito, mesmo no centro de Bucelas. Que é, sim, cá em baixo. Epá. Sim, mas atenção que o restaurante está dado à exploração. Qual? O do Chão do Prado, não é do António Paneiro Pinto. Ou seja, o restaurante é do António Paneiro Ah, Pinto, que é o dono da marca ok. Chão do Prado, mas ele foi dado à exploração. Ok. Então eu conheci é a pessoa que explora. A pessoa que explora. Eu percebi, porque o outro cá em baixo. Tasca do qualquer coisa. Tasca dos lagartos, ou nem uma coisa Não é assim. lagarto, é outra coisa. Não. Toca ao bicho. Toca ao bicho, exatamente. Sim, é que é, tem um nome esquisito. Lagartos para bicho. Que eu estava a ver se me lembrava e não era tasca também. Toca o bicho. Mas pronto, o Chão do Prato tem a vantagem de ter um espaço espetacular. Brutal, E a brutal. cozinha é muito boa, sim. Cá em baixo é igual, mas eu gosto mais lá de cima. Claro. Sim. E Bucelas é um sítio brutal. Por acaso eu pensava que era só Arinto, pá. Eu também Sempre é a só. aprender, sempre Não, a aprender. Atenção, Acaso porque a também maioria pensava. dos produtores só usa Só usarem depois. Há poucos produtores Pois, com vinha de esganacão e, Não sabia mesmo. e rabo de Até porque é uma ovelha. casta Acho quase que eu a nunca, desaparecer. acho que eu nunca São- provei. são, Acho que eu são nunca, castas também com bastante acidez. nunca Pois. provei Aquilo nada junto diferente com o de Arinto. Arinto. Aquilo De lá eu acho de também não. Bucelas. Eu nunca provei nada diferente de Arinto em Bucelas. Pois, Nada. nem eu, nem Se eu. provaste Chão Pois. do Prado, os dele têm. É? Não sabia mesmo. Olha. Sempre Bom. a aprender. Sempre aprender. Porra. Bom, antes de finalizarmos, mais um agradecimento, não é?
Como é que é o nome? Shot. Ok. Shot Swizzle. 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 Não, o... Wiesel. Swizzle? Wiesel. Wiesel. Esse V. Shot Ah, é Wiesel. verdade. Shot Wiesel. Wiesel. Shot Swizzle. Aí, Aí está. Wiesel Glass. Quem está aí em casa, quem quer copos para casa, quem Exato. quer copos para o restaurante, pá, aproveita que Eles isto são são vinho, aqui, os copos de copos que grande nós qualidade. usamos. Esse aqui, por acaso, é a linha de degustação, não é? Sim. Que nós pedimos. E através do grupo Stosberg, Yeah. que eu já disse que esse nome é muito bonito. Sim, eu estava a dizer que queria ter um cão com este nome. Caniche. É um nome muito bonito. Por acaso é um nome Isto é o, bonito nome, mesmo. é o apelido do dono Do- da do- empresa, que é exato. o Ralph Stossberg. Stosberg, exatamente. Por acaso é um nome bacana de falar, um nome que dá força, não é? Dá. Stosberg. Parece quase Ficamos mais Carlsberg. machos. Ficamos mais machos. Eu vou perguntar se ele deixa eu assinar meu nome como Pedro Stosberg. Enfim, peraí, É peraí. isso, é isso. Dá azar. Sim. verdade. Ah, pois é. Então vamos aqui brindar e mais uma vez lá Alguém um abraço para a Wanda, Sim. que nos atendeu lá com a questão dos copos. Obrigado. Obrigado, Emília. É isso. Obrigado, Obrigado, Avinalda. Emília. Obrigado, Obrigado Avinalda. ao Meia Obrigado. Rolha. Obrigado. E arrancamos aí a terceira temporada É com isso. Vinalda, né? E lá em casa vocês já sabem, sigam as nossas redes sociais. TikTok temos aqui Aqui o... o novo. A nova. Influencer. A nova estrela, a nova influência no TikTok. Mas sigam no Instagram e em especial no YouTube. por favor. Comece a perguntar coisas difíceis para ele, porque assim ele fica Fica picado. e começa a produzir mais. Tá? o gajo é o nosso garoto E, sensação e, do e, TikTok. e em viagem não há desculpa para não ouvir, porque a gente também está no Exato. Spotify. Também É verdade, temos é verdade. Spotify. Spotify, tem o Apple Podcasts, tem até o Google Play? não, Google Podcasts, exatamente. Portanto, Obrigado, Eric. Uma viagem chata, já sabes. Sim. Se quiser, Spotify. quiser deixar mais chata, escuta o episódio 0, que é só nós três. Sim. Os episódios com números acima de 0 é que tem convidado, esses Yeah. são mais interessantes. Yeah. O nosso, não. O nosso a gente vem aqui, aquela hora só falou o quê? No episódio anterior do 00, só falou besteira. Nada de especial. Nada especial. não é? Só bebemos um bom vinho e Bom vinho. Tá feito. Tá feito. e tá feito. É isso. Bom, Pronto, pá, pessoal. Já sabem. obrigado a todos. Acompanhem-nos aí. Estamos juntos. É isso aí. Obrigado. Tamo junto. Vá. Obrigado. Obrigado. Ding, 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 ding.